Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente aqui nesta noite, iluminando os nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos e abençoando todas as atividades que são desenvolvidas nessa casa, inspiradas pelos mentores que aqui trabalham no mundo espiritual e realizadas por aqueles que estão aqui na matéria, sendo os braços no cotidiano, no esforço, na busca, na procura, na inspiração, no incentivo e na motivação para fazerem dessa casa cada vez melhor, não só materialmente falando, mas espiritualmente também. Gratidão por nos convidar e estar aqui mais uma vez, uma alegria para nós podermos falar um pouquinho do Evangelho do Cristo, sedimentando em nós essa instrução tão valiosa, primorosa que nos foi trazida e que nos auxilia em tudo que nós necessitarmos, absolutamente tudo. Qualquer dúvida, qualquer indecisão, qualquer percalço, qualquer obstáculo é esclarecido, é fortalecido através do Evangelho do Cristo. Então é nele que nós nos fortalecemos. Nós vamos trazer para a nossa reflexão de hoje temas muito simples de entendimento, mas talvez um pouquinho mais difícil de praticarmos, Nós vamos falar da lei áurea. O que é a lei áurea? É aquele ensinamento que o Cristo disse para todos, que ali estava contido toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus, e o segundo semelhante a esse é o próximo como a si mesmo. Então essa é a regra maior que o Cristo veio nos trazer. E quando nós pensarmos nela, em tudo que formos realizar, se nos basearmos por aí, na intelectualidade, certamente o nosso coração será tocado e nós não desejaremos, não faremos, não pensaremos, não falaremos ao nosso semelhante aquilo que nós não gostaríamos de receber. Essa é a mensagem simples, de entender, não é? Alguém tem dificuldade de entender isso? Não temos, Mas a hora que chega na parte prática, na parte didática é fácil, na parte de colocar em prática a gente já tem algumas dificuldades, alguns obstáculos, Obstáculos esses que são oriundos do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e tudo aquilo que ainda permite-nos ou não nos permite seguir o Evangelho de uma forma mais intensa. Emmanuel vai se basear no capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, observem o título desse capítulo 18º do Evangelho, que nos fala de uma forma muito clara. Todos são chamados, todos nós, sem exceção. Aquele que nós imaginamos que seja um irmão caído, cruel, bruto, ignorante, ele também é chamado para o reino de Deus. Todos, sem exceção, têm o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades. Aproveitar ou não, aí já é da índole individual de cada um, do esforço que cada um acha que deve fazer e que pode fazer. Emmanuel vai nos falar, no item 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu 18º, que tem como título a porta estreita. Aqui nós temos portas largas. Tínhamos na outra ali uma porta um pouquinho mais estreita, não é? No outro salão, que deu origem a todas essas estruturas fantásticas que aqui estão sendo construídas, Então ele diz assim, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Então as portas da perdição são largas. Por que elas são largas? Porque elas não exigem nada de nós, que não seja a nossa conduta cotidiana, sem esforço, sem querer mudança, sem pensar, sem refletir. Eu vou viver a vida do jeito que a vida se oferece para mim. Pois a vida é só essa, ela termina aqui. Dizem os materialistas e os incrédulos na continuidade da vida. E ele continua, a da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo. Então o esforço, dizia o nosso companheiro aqui na mensagem primeira, o esforço é sobre nós mesmos, não é sobre o outro. O outro tem a conduta dele, que ele vai se basear naquilo que ele achar que deve fazer.
então aqui deve transpor a fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados, poucos os escolhidos. Quem é que vai nos escolher? Os mentores vão dizer: não, você vai para lá, você vai para cá, não, você não gostei da sua roupa, você fica para lá. Ei, mas você está com sapato aí que não é muito da moda, vai para o outro lado, é assim que funciona? Não é, né? Nós vamos ser escolhidos pelos nossos méritos, pelas nossas obras, pelas nossas construções ou desconstruções. É esse que vai ser, né, a medida, essa que será a medida, a aferição para sermos escolhidos, no bom sentido, porque chamados todos somos, não é de hoje, mas escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que vão através das portas estreitas, né, digamos assim, tirando os pesos que nós trazemos de outrora, das mágoas, dos rancores, das afirmações negativas, né, dos prejuízos materiais e morais que levamos às pessoas, que vão se impregnando, né, e ficando aquele peso em nós. Né? Para passar pela porta estreita, o que é que eu tenho que fazer? Se ela for muito estreitinha, preciso emagrecer um pouquinho, né, fisicamente falando, né? Perder a barriguinha, né? Fazer um exercíciozinho para poder passar. Exige um esforço. Espiritualmente falando, o que é que nós temos que fazer? Lembrar da regra áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam que quando ele diz ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo para nós nos amarmos. Eu me amo, eu me aceito como eu sou, eu me auto-perdoo, eu tenho autocompaixão em mim mesmo. Será? Porque quando eu me amo, eu vou fazer todo o esforço possível para que coisas boas aconteçam ao meu redor. Porque eu não quero coisa negativa na minha vida, não é? Mas quando eu não me amo, eu não ligo. Porque se eu não me amo, eu também não consigo amar o meu próximo. E aí eu não consigo cumprir a regra áurea que o Senhor Jesus nos orienta, né? Então o título do item 52 do livro Opinião Espírita é Tempo da Regra Áurea. Quando é o tempo? Quando será esse tempo de nós praticarmos o maior mandamento que o Cristo nos trouxe? Será que já é tempo? Será que nós podemos esperar? Será que ainda dá tempo de ficar com as portas largas aqui, né? Tranquilão, deixa a vida passar, tem outra vida, tem outra oportunidade, vou vir em outras condições. Será que é, digamos assim, plausível pensarmos assim? Vai da individualidade de cada um, né? Emmanuel diz assim: faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Veja que o verbo ele está no futuro do presente. Quem é professor de português ele deve saber, né? Futuro do presente. O presente é quando? Hoje. Hoje. Mas ele coloca no futuro do presente. Ou seja, coisas que ainda não fazemos, ou que fazemos numa intensidade menor do que nós já podemos realizar. Porque muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades. Nós, quando Jesus nos fala, né, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e mais ainda, a gente fala assim: será? Eu sou Deus? Eu vou dar um passe, né? Será que eu realmente sou um bom passista? Ora, se você está se entregando de coração, né, você será um intermediário positivo. Se você tem uma conduta de esforço no seu dia a dia, né, para fazer o melhor que você pode, você sim tem grandes capacidades, né? Então faremos o bem hoje, do bem é que aspiramos receber. Ora, se eu me amo, o que é que eu quero receber das pessoas? O que é que eu gostaria de receber? O bem. Mas para que eu receba o bem, segundo a lei da vida, eu preciso dar o bem. Não é? Eu preciso plantar a semente do bem, de forma que ele volte para mim. A lei de ação e reação, tão falada na nossa doutrina, é muito simples, muito clara, né? Tudo que você fizer vai ter uma
reação em igual sentido, de mesma intensidade. Ora, se eu sei que tudo aquilo que eu desejo, planejo, faço, penso, falo, direciono ao companheiro de jornada, vai até ele pela força da minha vontade, do meu pensamento, mas sei também que, pela lei da física, volta para onde? Para o ponto de origem, volta para mim. Então, fazer o bem a que eu aspiro, receber do meu semelhante, é simplesmente dizer: olha, faça o melhor que você pode, com as condições que você tem, onde você está. Não fique esperando condições melhores. Eu ouvi uma vez um companheiro dizer, já vai há algum tempo isso, uns 10 ou 15 anos, e não concordei na época, e discordei dele, porque para a gente ir subir numa tribuna, nós precisamos entender o que nós estamos falando, E não é aqui nenhuma crítica ao companheiro. Mas ele disse que aqueles que não estavam, digamos assim, se conduzindo bem, aqueles que não estavam se preparando, não tinham condições de exercer atividades na casa espírita. E aquilo me deixou, assim, de certa forma, fiquei pensando, será que Deus olha para a gente e fala assim: você não tem condições ainda? Você espera mais um pouco? Ou Ele te dá as condições e faz com que você execute na medida que você pode, para você ir treinando os seus talentos, não é? Então, criar limitações para as pessoas é muito negativo, no meu ponto de vista, E fazer o bem, todos nós podemos fazer, tanto a caridade material quanto a caridade moral, E ele continua dizendo, alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos, alimentem eles para conosco. Alimentaremos os sentimentos para com os nossos semelhantes, na medida que eu desejo que eles alimentem o sentimento para comigo. Como é que eu estou no campo dos sentimentos com relação aos companheiros de jornada? Dentro da família, no trabalho, na atividade social, na atividade da casa. Eu tenho sentimento de inveja, de ciúme. Eu tenho sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, com relação àqueles que comungam o mesmo caminho comigo na presente experiência material? Ou o meu sentimento é um sentimento de compreensão, é um sentimento de entendimento, é um sentimento de indulgência, é um sentimento do perdão, que foi a mensagem inicial? Como é que eu estou nesse campo? Eu olho para aquela pessoa que eventualmente teve uma posição contrária à minha, como é que eu penso? O que eu penso dela? Aquela pessoa que se veste diferente, que tem opções diferentes, o que eu penso dela? Lembrando que eu poderia estar na posição daquela pessoa, o que eu gostaria que me considerasse, de que forma me tratasse? Qual o sentimento de respeito ou de desrespeito? De entendimento ou de incompreensão? De dureza ou de flexibilidade? E nós vivemos nos dias atuais, uma polarização em todas as coisas, em tudo. As pessoas falam: a política está muito polarizada. Não é só política, não. O comportamento das pessoas está muito, ou é aqui, ou é aqui, não tem mais o meio, o equilíbrio, que é o mais sensato, Então, pensarmos quando formos desejar ou sentir algo para alguém, se eu gostaria que sentissem aquilo da minha pessoa, E muitas vezes as pessoas podem dizer: mas se o outro está sentindo, às vezes você nem percebe. Percebe. Não percebe? Quando alguém muda de comportamento conosco, você fala assim: mas o que aconteceu? Não é? Ou nós mudamos de comportamento com o outro, a gente sabe por que mudou. O que é que dificultou? Qual foi a mudança que me fez agir de uma forma diferente daquela que eu agia naturalmente? Nós não sabemos? O outro também sabe. Não é? Então a gente percebe isso, Diz aqui: pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. O pensar é gostoso, Ninguém vê. Se eu pensar mal dela, alguém vai ver? Encarnado não, E os desencarnados? E os espíritos que estão em sintonia conosco, eles não vão ver? Eles vão morrer de rir,
Aí fico eu aqui, tá vendo? Estou pensando nela lá, ela não está nem vendo que eu estou desejando um negócio para ela aqui. Ninguém está vendo. Inocência da nossa parte, né? Tem uma plateia assistindo, né? Sabendo o que nós estamos pensando e desejando para as pessoas. Sabe, porque o nosso pensamento movimenta os fluidos que criam uma tela mental, que são vistas pelos espíritos. Aqui nós não lemos pensamento ainda, né? Algumas pessoas leem, em especial as mulheres, né? Uma olha para a outra. Já sei que ela está transmitindo para mim. A telepatia funciona, né? Os homens não têm tanta sensibilidade, né? Mas precisamos nos lembrar que nós estamos aqui nessa escola abençoada, neste planeta fantástico, para educarmos os nossos talentos. E pensar bem é fundamental. Vamos retornar ao mundo espiritual, digamos assim, com o pensamento todo desequilibrado, sem controle. Aí chega lá no mundo espiritual, a gente se adapta novamente ao novo clima, ao novo lugar. Aí vem lá no sujeito, né, para nos acolher, para nos instruir. Né? Você está no meio de uma determinada plateia, aí você olha para uma determinada pessoa com o pensamento todo cheio de defeitos, digamos assim, né? Aí você envia um desejo, um pensamento diferente, observando algo menos digno, né? Aí a pessoa olha para você, o espírito, e fala assim: por que você está pensando isso de mim? Aí você fala: nossa, ele está vendo o meu pensamento. Não, é que você vai transmitir a sua comunicação, os seus sentimentos e os seus valores pelo pensamento. Tem como esconder? Tem não. Já imaginaram? A gente quando sai na rua, né? E as pessoas reparam na roupa, no sapato, se você está com bigode, se sem bigode, se trocou o carro, se o vizinho chegou tarde, se a vizinha é assim, se o fulano dentro do trabalho, você está maquinando, né? O cérebro está movimentando o pensamento. Já imaginaram lá no mundo espiritual? Nós vamos passar vergonha. Então, educar o nosso pensamento desde já é fundamental. Vem um pensamento menos digno, tire-o, né? Afronte-o, para que ele não faça morada no seu cérebro, na sua mente. Né? Joana de Anjos nos fala muito a respeito disso na sua obra psicológica, né? Ou seja, substitua aquele pensamento por algo mais elevado, melhor. Esse é o esforço que nos cabe realizar, né? Então, cuidado com os nossos pensamentos aí, né? Ninguém está vendo, estão assim, né? Aí, Emmanuel é tão sábio, né? Que ele vai nos movimentar na parte da fala. Ele diz assim, ó: falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Isso é fácil, né? Aqui tem questões muito fáceis da gente executar e pôr em prática. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. É assim que nós agimos? Lembrando da regra, olha, fazer ao próximo o que gostaria que se fizesse a si mesmo. Eu falo ao próximo só o que eu gostaria de ouvir? Tem hora que eu falo, nem eu quero ouvir o que eu falei. De tão ruim que é, né? Eu me lembro de um episódio meu que me trouxe um ensinamento muito profundo. Meu filho mais velho, nós tínhamos aquelas filmadoras que a gente carregava nas costas, né? Hoje você faz no celular, né? A gente carregava nas costas, aquilo era uma delícia, né? Eu saía para viajar e filmando meus filhos, né? Lá, onde a gente ia, depois pegava a fita VHS, punha lá no DVD, né? Não, DVD não. Oh meu Deus, eu vi o nome. Videocassete. Colocava lá, esses dias eu estava olhando para um videocassete velho em casa, em perfeito estado, pego minhas fitas, eu só falo: passa em CD, não passo, vai ver a fita, do jeito que ela está, né? Meio saudosista. E por um acaso nós fomos viajar e depois chegávamos em casa e íamos ver as fitas, né? Era o programa, sentava todo mundo ali, né? Minha filha, vamos ver as fitas, vamos ver o que deu nessa filmagem. Tal qual fazíamos com as fotos que eram reveladas 30 dias depois que a gente ia viajar, chegava lá, a metade estava queimada, né? Hoje não tem mais isso, né? Já uma maravilha, você chegava com aquela expectativa, né? Pegava as fotos negativas, metade queimada. Ou metade eu tinha tirado, como eu sou muito esperto, essas coisas com a tampa da máquina sem tirar, né? Porque eu tinha tirado um monte e percebia. Enfim,
E aí, eu observando essa fita, eu vi o meu filho mais velho, ele gostava de filmar, pai, deixa eu filmar, pai, deixa eu filmar, pai, deixa eu filmar. E eu falei para ele, dentro da minha concepção, de uma forma que para mim era natural, falei, não, você não vai filmar agora não. E ele era carrapato para filmar, sabe? Mas agora que eu ouvi a minha forma de falar com ele, eu tomei um susto. Eu voltei a fita, eu não falei desse jeito. Não é possível que eu tenha falado com essa entonação de voz. E falei. E aquilo eu fiquei envergonhado quando eu vi. Fiquei envergonhado. Então, quando a gente falar para as pessoas, que a gente tenha cuidado o que vai falar, como vai falar. Né? E antes de falar, olha o pensamento aí. Nós, encarnados, verbalizamos aquilo que nós pensamos pela palavra, pelo falar. Eu falo sem pensar? O que é mais fácil? Falando sem pensar? Aí a gente diz assim, a hora que eu vi eu já tinha falado. Você não viu, que se tivesse visto você não teria falado. Então, pensar antes de falar, para falar ao outro, transmitir a mensagem que eu desejo transmitir com cordialidade, com respeito, com uma voz entonada adequadamente, olhando nos olhos da pessoa para que ela perceba o seu real interesse em transmitir a sua mensagem. Quando eu grito, a pessoa ouve o que eu falo? Ela ouve, né? Mas ela não escuta, ela não entende, porque ela grita de volta. Há diálogo? Não. Perdemos tempo e energia. E às vezes nos ofendemos, criando um campo de desigualdade, de discórdia totalmente desnecessário. Cuidado para falar, né? Retificaremos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Isso é fácil, né? Eu vou corrigir em mim o que desagrada no outro. Mas como é isso? Como é que funciona isso? Na psicologia isso é tratado como espelho, né? Se eu vejo maldade nela, onde a maldade está? É nela? Aqui, ó. Se eu vejo pessoa arrogante, aquela pessoa arrogante, onde está a arrogância? Aqui, ó. Aquele sujeito lá demitido, hein? Uma moça, você viu? Pintou o cabelo, fez isso, fez aquilo. Vai ser metido, hein? Onde que está a mitideza, como diz o caboclo? Aqui, ó. Porque eu só enxergo no outro aquilo que eu trago dentro de mim. Não tem como ser diferente. As pessoas bondosas são enganadas, não são? Tidas como bobas, como trouxas. Por quê? Porque elas são enganadas porque ela não vê maldade no outro. Porque ela não tem medo dela. Percebem? Então, retificar em nós aquilo que me incomoda no outro. Se está me incomodando, é algo que me liga com ele, porque eu tenho sintonia com aquilo que eu estou reparando e que eu não gosto. Aí eu vou lá no espelhinho, olho para mim e falo assim: você não é assim. Aí você olha bem nos seus olhos, né? Aí você fala: eu sou. Aí você reconhece que você está observando o outro que está dentro de si. Eu estou vendo o arqueiro no olho dela, mas não estou vendo a trave que está me cegando. Tal qual nos orienta Jesus. São práticas diárias, não são? Difíceis da gente entender? Não. E de praticar? Já perdeu um pouquinho, né? Emmanuel continua nos dizendo: consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto o nosso. O tempo. Como é que eu considero o tempo do outro? O tempo de entendimento, o tempo de fazer alguma coisa. Né? Tem aquelas piadinhas de internet, né? De redes sociais, né? Que a mulher não precisa ficar pedindo de 6 em 6 meses para a gente fazer as coisas. Nós vamos fazer cada 6 meses, não precisa ficar pedindo toda hora, né? É o tempo do homem de entender, raciocinar, dar vontade, e lembrar, aí vai. Demorou 6 meses. Se nós falarmos em tempo, quanto tempo nós estamos ouvindo falar do Evangelho de Cristo? Vou fazer uma continha rápida aqui. No mínimo, vou considerar só da vinda do mestre para cá. 2000 anos. Vamos fazer uma continha rápida? Vai. Cada 100 anos uma encarnação? Não, vai. 20 encarnações.
Concorda? Nós já passamos 20 vezes, entre aspas, né? Não é bem assim, mas só para ilustrar essa conversa. 20 vezes por aqui, falando, ouvindo falar do Cristo. Isso depois da vinda dele. Se a gente voltar lá para Moisés, 4.000 anos antes de Cristo, teriam mais 40. Nós estamos falando de 60 encarnações. Você já imaginaram um negócio desse? Ouvindo falar de amor ao próximo, de perdão, de compreensão, de entendimento, de piedade. Vocês já imaginaram um negócio desse? Então, quando nós falamos em respeitar o tempo alheio, o Cristo não respeita o nosso tempo? Não tem paciência conosco? Nós vamos ver mais abaixo a questão da paciência também, né? O tempo, o trabalho do outro. Muitos não respeitam o trabalho da mulher dentro da casa, né? Eu falo que eu não dou conta de cuidar do meu apartamento 2 dias. Vai virar um negócio que nós vamos ter que mudar de lá. Então, às vezes, a gente não considera o trabalho alheio. Dentro da nossa atividade profissional, respeitar o trabalho do outro. Ah, mas ele é lerdo. É o tempo dele. Ah, mas eu tenho que falar 5, 6 vezes. Fale. Ensine. Porque se você hoje está numa posição de ensinar, é porque alguém te auxiliou. Alguém te ajudou. Alguém considerou o seu tempo. Alguém considerou o seu trabalho. Retribua. Compartilhe. É o melhor que nós temos a fazer. A opinião e a família do vizinho. Opinião do outro é dele. Deixa ele com a opinião dele. Ah, mas ele deu uma raiva porque ele falou aquela opinião. Não, porque foi você. Falei para o meu filho esses dias, meu mais velho. Eu não sei se eu já comentei com vocês, que ele tem 452 anos. Ele tem 32, né? Mas ele tem 452 anos de teimosia. Aí ele fica nervoso. Eu falo, peraí, não estou entendendo. Explica para mim que o meu raciocínio não está te acompanhando. Você fez isso? Não fui eu, pai. Mas quem foi? Fulano lá, tá lá. Peraí, não estou entendendo isso. Você está bravo porque o outro fez? Percebe? A gente assume a coisa dos outros. Não é problema meu. Não quer dizer que eu devo desprezar. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas é do outro, a conduta é dele. Respeita a opinião dele. Você não precisa seguir, você não precisa concordar. Você não precisa baixar, como diz o outro, para fazer tudo que a pessoa quer. Não. Mas respeite. E a família alheia. Respeitar os nossos familiares, tal qual nós queremos que, tal qual nós precisamos respeitar o familiar alheio. Os idosos, as dificuldades. Será que nós fazemos? Então a gente precisa prestar atenção nessas coisinhas que são do nosso dia a dia, né? Desculparemos incondicionalmente. Isso nós também fazemos já com uma facilidade, né? As ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles que porventura tenhamos ofendido. Desculparemos incondicionalmente. Não está nem falando em perdoar, está falando em desculpar. Perdoar é mais lá na frente, é para lá. Né? Perdoar é mais difícil, né? Desculpa logo. Ah, mas ele falou alto comigo. Desculpa ele. Faz de conta que ele falou baixo. Ah, mas a pessoa lá é muito dura. Desculpe-o. Porque senão o que você vai fazer? Você não vai desculpar. Você vai guardar aquilo dentro de você, vai se transformar numa mágoa, num rancor, num ódio. E aí? Como é que faz para tirar de dentro da gente? Desculpa logo. Não perde tempo, não. Desculpa, esquece, passa para frente. Bola que segue, jogo que segue. Se você não desculpa, aquilo fica morando em você, não fica? Martelando na minha cabeça. Não vou desculpar. E a desculpa é o primeiro caminho para a gente conseguir perdoar. Quando eu desculpo, eu estou me livrando de uma situação mais pesada que vai exigir de mim um movimento muito mais difícil de perdoar, porque eu vou estar com rancor, eu vou estar magoado, eu vou estar com raiva da pessoa. Desculpa logo. Imaginando que você, talvez, no lugar daquela pessoa, agisse de uma forma talvez até pior. Desculpa. Fica guardando aqui dentro da gente, não. Né? Então, um funcionário lá, que nós tivemos uma dificuldade tempo desse atrás com o cliente,
Fui lá, resolvi, estava bravo, o cliente estava bravo, enfim, estava todo mundo bravo, né? Aí chegou eu, não queria ficar bravo, e não fiquei, consegui me controlar, a pessoa estava realmente sendo muito dura. Enfim, resolvi o assunto lá, passou no dia de manhã, cheguei no meu negócio às 6h30 da manhã, e fui falar naquele assunto. Eu falei, meu Deus, você está maluco? Eu acabei de chegar, você veio falar de um assunto, nós resolvemos ontem à tarde, você dormiu com esse assunto? Ah, não, porque não é possível, porque, encerrou o assunto, eu não quero mais falar desse assunto. Já passou, não consegue desculpar. Guardou, não dormiu, né? Quer que ficar remoendo dentro da gente. Desculpa logo. Não dá valor às coisas mais do que elas merecem, não. Em especial, as coisas que nos desequilibram, né? Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos servem. Nosso dever em linha reta. Capítulo 17, sede perfeitos. Vocês busquem lá. Tem lá o dever do Evangelho. O que é o dever? É uma virtude individual. O que é dever para mim não é dever para ela, não é dever para ele. Nossos deveres são diferentes. Por quê? Porque as nossas concepções morais são diferentes ainda. Eu tenho o dever de respeitar o idoso? Tenho. Todo mundo respeita o idoso? Eu tenho o dever de respeitar a mulher grávida? Tenho. Todos respeitam as mulheres grávidas? Eu tenho o dever de respeitar aquele que sabe menos do que eu? Tenho. Todos respeitam? Entendem assim? Não. Então, o dever, quando ele nos fala aqui, né? Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre. O meu dever é o meu dever, é o que eu tenho que fazer, porque a minha consciência já diz para mim que eu posso fazer. Se eu posso fazer, eu tenho que agir. Disse o nosso companheiro na prece inicial, na mensagem inicial. Eu tenho que agir. Dever reto e nobre. Para mim. Ah, mas o outro não age assim com você. O problema é de quem? É do outro, meu. Ser reto com a pessoa, ser honesto, ser simples, ser verdadeiro com as pessoas, não fingir, não iludir, não enganar, né? Não trapacear com as pessoas, para que o seu dever de consciência tranquila ao final do dia ou no decorrer do dia, a gente fala sempre no final do dia, né? Ah, vou me deitar, vou passar em revista a minha consciência, como nos orienta Santo Agostinho no Evangelho. Mas só no final do dia? Toda hora nós precisamos passar em revista o que nós estamos fazendo. E quando eu tenho este procedimento, esta disciplina, o meu dia termina naturalmente. Eu vou para a casa dele. Porque eu sei que eu procurei fazer o melhor que estava ao meu alcance. Eu me esforcei. E o esforço, gente, ele é muito considerado no mundo espiritual. Muito considerado. Basta dizer que Kardec nos fala, né? Reconhece-se o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. Esforço. Nós vamos conseguir tudo nessa existência? Não vamos. Se alguém tem essa pretensão, esqueça. Vai cair na frustração, no desalento. Não deu conta? Se esforça. Se esforça. Porque tem vícios que nós trazemos há milênios. Se esforce, preste atenção. Cada um sabe onde aperta o calo. Quando ele fala em dever, entra o esforço. Tem que fazer. Tem, você já pode. Se esforce. Chega lá no mundo espiritual, né? Os nossos amigos, mentores vêm nos abraçar. Quanto esforço que você fez. Ah, mas eu não consegui completar determinadas coisas. Não importa, você se esforçou, você deu o primeiro passo. Isso é muito valioso. Nós costumamos falar para aqueles que são dependentes de drogas ou de bebidas alcoólicas, um dia, sem estarem envolvidos com droga ou com bebida, no esforço, que é uma coisa tremenda, que a gente não imagina, é uma glória, é uma vitória, não é? Se nós voltarmos aqui com as 20 tarefinhas que nos foram dadas, nós pedimos 80, né? Porque lá a gente pede tudo, né? Mas aí os mentores falaram, não, você pediu 80, nós vamos te dar 5, mas 5 é muito pouco. Eu vou lá, eu vou chegar lá, eu vou brilhar.
brilhar, né? Eu sou um astro. Aí chega aqui, assim que nós pegamos de principal, dá um trabalho danado, né? Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade. Paciência é fácil, né? Paciência é a coisa mais simples do mundo, não é? A pessoa pergunta para você uma coisa, você responde. Você vai virar as costas, não entendi, viu? Deixa eu perguntar de pergunta. Não, é você. Na terceira você fala, ó, pelo amor de Deus, você tem problema mental? Você não entendeu? Aí você vai fazer burra, você não sei o quê. Paciência já foi embora. Paciência e sinceridade. As pessoas não são pacientes conosco, muitas vezes. Aí dentro da família a gente fala, eu sei, né? Eu estou encarnado com os espíritos mais indicados para a minha elevação moral, como me fala Emmanuel, o Consolador. Mas tem um espírito porco na minha família. E não sou eu, claro, né? Nunca sou eu, é o outro, né? Olha o espelho aí, edificaremos em nós aquilo que criticamos no outro, não é? A ovelha negra é o outro, o espírito porco é o outro, não sou eu. Aí você pede a Deus, né, na oração dominical, você fala, Senhor, me dá minha paciência, para me dar, para fazer, me treine na paciência, né? Mas a gente quer que tira o obstáculo da nossa frente. Aí fala, um só tá pouco, manda 3 espíritos porco na frente. Que é para treinar a paciência bastante. Mas como é que a gente treina a paciência? Nos exercícios diários daquelas coisas que nos incomodam. Eu estava falando com meu filho mais velho, eu falo que ele é velho demais, né? Que ele é idoso, que ele é Matusalém, né? E ele trabalhava, se ele souber que eu contei isso, ele vai brigar comigo. Ele trabalhava numa empresa em home office, né? Para mim esse negócio não funciona. Enfim. Aí estava lá, eu, só dentro de casa, eu falei assim, rapaz, precisa mudar, não precisa arrumar um enguiço para a vida dele, fala a minha mulher, né? Precisa arrumar um enguiço para o Felipe, né? E ele é assim, ele é nota 11, com o coração, mas ele é meio impaciente com algumas coisas, né? Para ser bonzinho com ele. Eu falei, precisa arrumar um enguiço para ele, né? Nossa, eu estou pedindo tanto para Deus para ele arrumar outro emprego, outro trabalho, sair desse negócio de home office. Ele é engenheiro da computação, né? Bom, enfim. Aí eu falei, não, vou montar um negócio aqui no posto. Eu tenho um posto de combustível, eu falei, não. Vou pôr uma franquia aqui, mas só vou pôr se os dois trabalharem, eu tenho 2 filhos. Porque eu não vou trabalhar mais, porque eu já fiquei preguiçoso. Na minha idade, eu dou essa desculpa. Minha idade não permite mais. Vai vocês fazem? Não, pai, não vai fazer. Então tá bom, então eu vou montar para vocês. Falei, bom, para o enguiço que eu queria com o mais velho, eu já arrumei que ele vai ter que lidar com gente. Trabalhar no comércio, trabalhar no comércio, como é que funciona o negócio, né? Aí, numa bênção divina dessas, assim, que a gente tem que agradecer todo dia, surgiu um emprego em Estrela do Oeste, lá na Ponzan, não sei se vocês conhecem, uma empresa de alimentos, né? Para ele trabalhar na área de TI lá. E ele, rapaz, você sabe, né? O dono, meu, nem perde tempo, vai, sai desse home office. Enfim, ele arrumou, Deus deu 2 enguiços para ele. Lá na empresa, que só tem pepino o dia inteiro, e lá no nosso negócio, que ele sai de lá e vai trabalhar até meia-noite lá no nosso negócio, que também ele mexe, filho, faz parte. Tenha paciência, vai aprendendo as coisas aí. Percebem? Então a rotina da vida, na providência divina, ela é perfeita. Nós é que não enxergamos assim e criamos dificuldades, né? Então paciência e sinceridade, ser sincero com as pessoas. Né? Nós já falamos, não ludibriar, não enganar. Não dizer o que você não sente, não iludir. E a sinceridade não precisa ser cruel. Basta você dizer, olha, isso para mim. Estou com a minha neta lá em casa, uma delas, né? E é um parto para cortar as unhas dela, vai fazer 4 anos, né? Então eu falei assim, deixa eu cortar sua unha, ela passa um esmalte azul que você gosta, né? Eu não quero, vovô. Pronto. Mas deixa, né? Não demanda, né? Depois você passa uma maquiagem, ela coloca, né? Vovô, eu já falei que eu não quero que corte a minha unha. Pronto. Está sendo sincero, não está? Quem está perturbando a vida dela? Eu. Percebem? Então, paciência e sinceridade. Não custa nada para nós.
E a sinceridade vai te levar a falar a verdade. Daqui 20 anos vão te perguntar a mesma coisa, você vai falar a mesma coisinha, porque você falou a verdade, que é aquilo que você sentia, né? Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Faremos. Quando? Falaremos, pensaremos, alimentaremos, respeitaremos. Quando? Já não é chegado o tempo? Será que nós, chamados, somos, mas queremos ser escolhidos? Conquistar o mérito de ser escolhidos, ficarmos aqui nesse planeta lindo, já regenerado, quiçá nós possamos aqui estar, onde o bem predominará. E aí o ano termina, né? Para que o amor não enlouqueça em paixão. O que é paixão? Ah, apaixonado. Você passa por cima de tudo, né? Quer nem saber o que está, essa coisa. Apaixonado, digamos, na parte material, né? A paixão, a tua paixão por carro, a tua paixão por isso. Você não mede consequência. O amor não. O amor pratica com a mesma intensidade, porém com mais equilíbrio, serenidade, sabedoria. Por isso que ele diz, né? Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desbande em despotismo. Eu quero ser justo. A justiça é aquela que eu quero. Será que você está sendo justo? Você está se transformando num ditador, num déspota, dentro da sua casa, no trabalho? Né? Então, para que isso não aconteça, nós agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. O que quer que nós desejemos fazer é hoje. Hoje é o quê? É o futuro que chegou, não é? Hoje é o quê? É o passado que se foi. E o que eu estou fazendo no meu hoje? Com todas as bênçãos que eu recebo, com tudo aquilo que Deus me dá, com tudo aquilo que eu consigo entender, com os meus talentos, porque eu tenho muitos talentos. Todos nós temos, inúmeros talentos, virtudes muitas. Eu às vezes fico até um pouco pensativo, porque as pessoas destacam sempre os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Alguém tem que dizer qual é o meu defeito e a minha dificuldade? Nós não sabemos aonde nós temos desequilíbrio, aonde nós não conseguimos ainda fazer aquilo que nós desejaríamos. Alguém precisa vir falar para a gente? Nós sabemos. Porque nós já temos uma consciência mais sadia, mais plena, mais elevada, que nos mostra, sem peso, sem culpa, sem espada, aquilo que nós já podemos realizar de melhor, aonde quer que nós estejamos. Então a regra áurea é para hoje. Não é para daqui mais 1000 anos, mais 10 encarnações, vivenciando as mesmas circunstâncias, não saindo do lugar? Será? Se eu tenho que desculpar alguém, perdoar, não é hoje, deixa para amanhã, não. Mas se eu for lá, vai ser difícil. É difícil porque nós somos orgulhosos, porque nós pintamos o outro com as nossas tintas e não respeitamos as tintas alheias. Nós podemos muito, mas muito. Olha o exemplo aqui dessa construção. Muito se pode quando muito se quer. Então que nós tenhamos essa capacidade de agir, de fazer. Hoje, aquilo que está na nossa vontade já faz um tempinho. Vontade de ver aquela pessoa, faz tempo que eu não falo com ela. Nós não fomos bem na última conversa. A pessoa me magoou, mas ela faz uma falta porque a gente tinha um bom contato. Vá lá. Aquele familiar que você não vê faz tempo, liga, fala oi, não tenha medo, não. Mas eu não sei como eu vou ser recebido, isso não importa. Importa aquilo que vai dentro de você. Você vai fazer, vai
vai te trazer felicidade, não prazer. Felicidade. E essa ninguém nos tira. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje sempre e esteja conosco. Gratidão por mais uma noite. Obrigado pela atenção. Falei demais para variar. Tá? E que nós possamos retornar aos nossos lares com o coração cheio de alegria e de esperança. Que essa é a